Bem-vindos ao Safe Zone, programa de entrevistas da sua Airsoft TV. Este é o nosso primeiro programa e para começarmos com chave de ouro temos connosco Nuno Tavares, jornalista, repórter de imagem, 44 anos. Aquele a quem muitos apelidam, de forma carinhosa, o pai do Airsoft. Bem-vindo, Nuno. Boa tarde. Segundo comandante do ZOT, cofundador do PT Airsoft, até ao momento tem sido das maiores plataformas de divulgação da modalidade. Quem és tu? Quem é o praticante, o jogador? Olha, eu fui uma pessoa que fiquei desiludida com o paintball. Na altura, por incrível que pareça, nem sequer pensava jogar Airsoft. Eu fazia parte de uma equipa de duplo cinema. Como o duplo cinema tinha armas, réplicas de armas na altura, ouvi falar que havia um jogo que era o Airsoft, que dava na altura os primeiros passos em Portugal. Falei com uma série de jogadores, os jogadores que ainda hoje se encontram ativos. Gostei do ambiente dos jogos, com o passar do tempo. Fui conhecendo jogadores, fui indo a jogos. Quando o Rainbow Airsoft acabou, decidimos então fazer o PT Airsoft. Um amigo meu, que é o João Grilo, que é o gato pardo, na altura também informático e sabia trabalhar em programação, decidimos fazer o PT Airsoft. Que foi na altura um fórum demasiado pequeno, éramos 100 pessoas na altura a debater. Eu comecei a gostar do Airsoft, comecei a conhecer cada vez mais o Airsoft. Achei por bem, na altura não havia muita internet, não havia o conhecimento que há hoje em dia de internet, o desenvolvimento da internet, então decidi começar a fazer algumas pequenas coisas para divulgar, algumas pequenas dicas, e de repente gosto tanto do que faço, de praticar Airsoft, que passados quase estes 15 anos que levo de Airsoft em cima, não penso para dar desistir. Quando achei que jogava Airsoft e que não queria mais jogar sozinho, criei algumas equipas, umas foram acabando, outras foram nascendo, até que nasceram o ZOT em 2003, e passei a ser o cofundador do ZOT. Antes de irmos ao ZOT, explica-me uma coisa. Porquê é que dizes, e passo a citar, sou o tipo que quando coloca os pés no chão, a cada manhã, o diabo fala, oh droga, o Studman acordou. E são piadas que vão surgindo na altura porque há uns anos atrás deram uma alcunha do santo. Havia um jogador que estava a jogar contra mim, tinha o up-up regulado, e quando disparava para mim as bolas a 1 metro curvavam para cima e desviavam-se de mim. Então passou a dizer que era o santo. Depois outros começaram a dizer que era a autenticidade, a maior pessoa que falava de Airsoft em Portugal. Tive pessoas que depois me diziam que eu era o pai do Airsoft, o dono do Airsoft. Nessa altura saiu essa piada que, oh diabo, cada vez que o Sandman acorda, o diabo diz, oh porra, lá este gajo outra vez acordou, vais ficar toda vez de pantanas. Era uma brincadeira. Então, mas aproveita a tua deixa, fala-me mais um pouco disso de ser considerado o pai do Airsoft. Foi uma alcunha que me deram que eu acho que não é a correta. O pai do Airsoft porquê? Porque ao ser administrador... Preferes o dono do Airsoft? Nenhum deles. Não prefiro ser mesmo decidido pelo Stuntman. Talvez o pai do Airsoft, porque assim, eu sou dos mais antigos a jogar, mas acredita que há mais antigos do que eu. Pedro Pastor, que é do Norte, ele o verdadeiro quase criador do Airsoft em Portugal. O que acontece é que eu, por ser o administrador do PT, por fazer muitos posts, por dizer muita coisa, se calhar ganhei essa alcunha. Eu não acho que seja merecida. Eu preferia ser chamado mesmo só pelo Stuntman, nada mais que isso. Entrando agora um pouco mais na equipa, no ZOT. 12 anos de atividade, que memória te traz esses 12 anos? O ZOT, acima de tudo, não são uma equipa de Airsoft normal. O ZOT, nestes 12 anos, são uma família. Fora do Airsoft nos encontramos para jantar, para fazer alguma coisa. Se algum de nós tem algum problema, estamos lá para ajudar. Nestes 12 anos temos tido grandes momentos de Airsoft, grandes momentos de amizade, de camaradagem. Infelizmente tivemos em dezembro passado a morte do Rescue, que nos deixou bastante abalados, mas como família e como grupo de amigos juntámos-nos todos, inclusive as nossas caras metades. A nossa família esteve presente e conseguimos dar um bocado a volta por cima, porque pela união que temos neste momento, pelo querer estarmos juntos uns com os outros para jogar, para nos divertirmos. Como digo, os outros são mesmo uma equipa muito unida e esta equipa, por acaso, até gira em torno de uma pessoa, que é o Charlie, que é o líder da nossa equipa, talvez a pessoa mais antiga na equipa, por assim dizer, que tem ao longo destes 12 anos sabido cativar, sabido motivar as pessoas para vir jogar, todos respeitam e se calhar é por isso que os outros se mantêm ainda ativos passados estes 12 anos. Vi recentemente que vocês estão prestes a concluir um campo de CQB. Para quando a inauguração? Eu queria que fosse agora em abril, por altura dos nossos 12 anos, mas acho que lá para setembro deve estar totalmente pronto para o que nós queremos fazer. Uma das coisas que os OT agora têm de diferente. Os OT, quando começaram há 12 anos atrás, éramos miúdos novos, tínhamos tempo, muitos não eram casados, não tinham filhos,
Muitos estavam a acabar os cursos. Hoje em dia, 75% dos outros são casados, têm filhos novos, bebés, e o tempo já não é muito. É um tempo muito escasso para jogarmos Airsoft. E então, o que vamos fazendo é, aos poucos e poucos, vamos montando o campo, vamos recolhendo algum material para levantar aquele campo que é muito complicado levantar um campo CQB. O que é que falta aos Otto? Neste momento falta tempo para jogar. Neste momento falta mesmo muito tempo. Acho que neste momento o que nos podia fazer mais falta era termos um campo mais perto de Lisboa. Nós temos alguns campos espalhados um pouco aqui pela zona do Alentejo e alguns campos, por assim dizer, aqui na zona de Lisboa. Infelizmente perdemos 2 campos na zona de Setúbal. O campo que temos aqui em Lisboa, aquele campo dos contentores, esporadicamente vamos lá jogar. E o outro campo que a gente tem é em Évora. E torna-se um bocado dispendioso ir jogar a Évora todos os meses. Claro que o campo de Évora vale a pena, mas pronto, sai já um pouco do bolso. Com esta crise, hoje em dia, preferimos ficar aqui pela zona de Lisboa. Vamos aceitando convites, mas o que faltava mesmo a nós agora era um campo, algum mato, para podermos brincar um pouco, sem ser no CQB. Há quem considere que o Airsoft é viciante. Tu estás viciado no Airsoft? Já fui mais viciado. Houve uma altura que eu, todos os fins de semana, podia jogar Airsoft. Tive uma ex-namorada que me dizia que houve um dia que queria ir à praia, eu queria jogar Airsoft. Eu, na noite anterior, fui guardar o material noutro sítio, disse que ia trabalhar, fui jogar Airsoft e ela nunca descobriu que eu tinha estado a jogar Airsoft. Hoje em dia já não faço isso. Hoje em dia, talvez pela idade que tenho, pelos inúmeros jogos que já levo em cima, já não tenho aquele encanto que tinha tanto pelo Airsoft ao início. Continuo a andar cá, acima de tudo, para me divertir, mas acima de tudo também para ajudar quem está a iniciar. Eu não quero sequer fazer ideia quanto é que já gastei em dinheiro, em material de Airsoft ao longo destes 15 anos que levo de Airsoft, que eu acho que deve ser um número arrepiante. E nem estou a falar só de armas, porque depois nós compramos coletes, roupas, consumíveis, tudo um pouco. Posso dizer que neste momento estou curado. Acho que se eu jogar uma vez por mês de Airsoft, já me sabe bem. E de antes era capaz de passar o dia inteiro. Eu acho que se for uma manhã e se aquela manhã me correr bem, para mim chega. Venho para casa satisfeito. Noto, é que se estou aí 2 meses sem jogar Airsoft, começa-me a dar aqueles nervosinhos e quando vou, descarrego ali aquele stress, mas já fui viciado. Que réplica usa? Eu tenho uma HIP, eu sou adepto das M4. Fora isso, tenho mais 5 ou 6 armas. Também tens aquela quantidade imensa de acessórios que nunca usas? Tenho mesmo muito material. O que eu já decidi foi há algum tempo para cá que foi, eu já não gasto mais dinheiro em Airsoft do meu ordenado. Eu só gasto dinheiro em Airsoft se vender alguma coisa de Airsoft. Se eu quiser comprar uma shotgun, por exemplo, só vou comprar se vender alguma coisa das minhas. Pôr dinheiro meu, do meu ordenado, do orçamento familiar para jogar Airsoft, acabou. Terei que gastar dinheiro, claro, combustíveis, gasolinas, etc., portagens, deslocações, tudo bem. Agora, se quer comprar alguma coisa nova, vendo o que tenho antigo e compro o que é de novo. Ainda tens a tua primeira réplica? Não tenho. A primeira réplica que comprei em Itália, 80 contos, foi o valor que comprei na altura a arma. Era uma MP5, uma Tokyo Marui, uma MP5K, que eu lembrei-me de comprar. A coisa mais pequena que havia, porque se não gostasse, só tinha gasto aquele dinheiro. Eu acho que gostei tanto que 2 semanas depois já tinha mais de 3 armas em casa. Na altura era bastante fácil mandar vir de Itália. Hoje em dia, felizmente, manda-se vir em Portugal. Red Dot ou mira metálica? Nem uma coisa nem outra. Eu utilizo pela estética. Eu raramente faço pontaria por um Red Dot ou por uma mira metálica. Eu estou tão habituado a ver a bola sair que consigo perceber se estou a acertar, se estou a ficar ao lado. Basicamente utilizo só pela estética. High-caps ou mid-caps? Na altura só havia high-caps, toda a gente usava high-caps. Hoje em dia eu tenho uma coleção de mid e de low caps. Não utilizo os reel, porque os reel infelizmente não deram aquela qualidade para uso. Utilizo lows e mids. Já não utilizo há muito tempo high-caps. Proteção facial usas? Comecei a usar agora. Utilizo só quando vou jogar com alguém que por acaso me convidaram, mas eu não conheço as pessoas ou as equipas e não quero arriscar. O que é que neste momento é pior? Os imortais ou os crentes? São os dois. Eu já fui imortal num jogo que não tive presente. Já alguém me disse que eu tinha sido imortal num jogo e eu estava no estrangeiro quando me disseram que eu era imortal. Estive num jogo em que o Stuntman era imortal. E depois eu tentei saber qual era o jogo e eu nessa data estava no estrangeiro. Já aconteceu várias vezes. Já aconteceu, por exemplo, com o Medcal, que o Medcal também está em Espanha. Disseram que era o Medcal que também era imortal e o Medcal já não joga Airsoft talvez há uns bons 6, 7 anos. Eu compreendo que há pessoas que estão fartas, há pessoas que já estão calejadas de que aquilo lhes aconteça, que rebentam à primeira coisa. Houve uma altura que eu também digo que rebentava. Mandava umas caralhadas, gritava. Hoje em dia, assim, se vês que não estou a acertar aquilo que eu estou a acertar, mas ele não dá, tento continuar a acertar. Se vês que me vou chatear, vir costas, vou para o outro lado, não me chatei muito.
E tento sempre educar as pessoas. Epá, não grita, tenham calma, vejam mesmo se estão a acertar ou não. E acima de tudo, se veem que estão a acertar, falam calmamente e cordialmente com a pessoa. Como é que preparas desenvolver um grande evento? Se quer fazer uma coisa bem feita, com toda a legalidade, prepara o jogo, faça as inscrições para o jogo, informe os jogadores das regras, em que isto publico para não haver confusão, e a partir daquele momento, uma vez que eu estou associado, o nosso clube está associado numa APD, a APD trata da legalidade, que eu mando para a APD explicar, quer fazer este jogo nesta data, em tal sítio, trata-me da legalidade. É-me pedir uma série de requisitos, que é enviado para a PSP, quando vem a autorização que está tudo certinho, é-me entregue e o jogo aí está legal, parte das autoridades policiais. Tudo o resto, entrar em contato com câmaras, com juntas de freguesias, inclusive com o próprio IPDJ, são alguns telefonemas, é algum dinheiro que gastamos pro bono mesmo, não recebemos nada daquele dinheiro. Para os jogos também, a nossa equipa nunca fez um jogo a cobrar dinheiro. Nós fazemos aqueles jogos solidários em que pedimos um apoio monetário em bens alimentares para doar uma instituição de caridade. E então, tudo o que gastamos no jogo, que é muito, sai do nosso bolso. Como somos uma equipa, clube, com cerca de 20 jogadores ativos, o valor desta despesa é dividido pelos 20 jogadores da equipa clube. E aí consegue-se fazer face a alguma despesa. Tenho lido algumas críticas em relação ao Oscar Mike 2013. Também concordas que devia ter sido entregue a alguém com mais experiência? Devia ter sido mais bem acompanhado por quem o organizou. Na altura foram feitos alguns avisos, quem organizou achou por bem recebê-los, decidiu fazer outra coisa, está na sua perfeita legitimidade de fazer o que bem entende para o seu evento. Sei que participaste no Berga. Temos condições para realizar um evento desse em Portugal? Não. Temos condições para fazer algo parecido, não temos condições para fazer nada igual ao Bergat. Estamos a falar de eventos e de organizações. No caso do Bergat, é uma organização que já leva 12 anos a organizar um jogo. Eu sei que eles começaram com 50 jogadores, no segundo ano começaram com 150, 450, até com o Bergat 5, onde eu estive presente, éramos cerca de 2.000 jogadores de todo o mundo. E tem sempre crescido. E a equipa organizadora sueca, falando do Bergat, soube aprender com os erros que foi tendo e criou, de repente, deixou de ser uma equipa a organizar, passou a ser uma empresa. E essa empresa tem um grande volume de dinheiro que ganha nas inscrições e algumas publicidades e apoios e consegue fazer face àquilo que nós não conseguimos. Foi o jogo mais duro que tivestes? Foi. Há quem faça os 4 dias sem parar. São pessoas que estão habituadas. Eu tento sempre refriar o meu cansaço, tento sempre ver o meu esforço físico. Digo que adoro ir para o Bergat, adoro que um mês antes de ir para o Bergat estou em pulgas, estou excitadíssimo para ir para o Bergat. Quando lá chego, adoro aquilo. Ao final do primeiro dia estou farto daquilo. E só espero que o dia chegue, o último dia chegue, e quando chega o último dia estou com uma excitação grande que o jogo está quase a acabar e digo assim, já não volto mais, e no ano que vem estou lá outra vez. Nuno, estamos a entrar na fase final da nossa entrevista. Vamos entrar agora numa sequência de perguntas de sim ou não. Lasertag, sim ou não? Sim. Federação de Airsoft? Sim. Escudo nos jogos? Sim. Competição? Não. Airsoft é um desporto? Airsoft começa a ser um desporto, começa a ser praticado como um desporto. Sim, é um desporto. Grupos de discussão no Facebook? Não. Só para finalizar, uma última pergunta. Como é que se gera a namorada, a família? Acompanham-te? Como é que geres essa situação? Da minha parte é fácil. Atualmente, a minha namorada, por acaso, é irmã de um jogador da minha equipa. Ela sempre gostou, quando jogava com o irmão, antes de ser minha namorada, já jogava com o irmão. Comigo, ela é associada, está associada, comprei-lhe uma reprodução devidamente legal, tem tudo em ordem. Muitas vezes vem jogar comigo, outras vezes não vem. Como é que se gera? É fácil. Se eu vou jogar um sábado, tenho que ter tempo o resto extra airsoft. Ou seja, se eu no sábado jogo das 9 da manhã à 1 da tarde... É esse o conselho que dás aos novos praticantes? Tem que haver um contrapeso de medida. Tem que haver que é... A gente não se pode só dedicar uma coisa. Se gostamos de alguém, se temos alguém na nossa vida, temos também ter tempo para ela. E quando nós nos começamos só a dedicar ao hobby, rapidamente podemos ficar sozinhos. Agora, vamos jogar, temos tempo para sair, para passear. Eu, pelo menos, tento fazer isso, nem sempre consigo. É quando acaba o Airsoft e que passa a ser o meu dia normal de vida, tento desligar o Airsoft. Nem sempre consigo, mas nada como de vez em quando dedicar-nos só a quem gostamos e deixarmos o Airsoft para o fim de semana seguinte. Nuno, obrigado por teres vindo. Nada. Agradeço a frontalidade com que respondeste às perguntas. És o exemplo daquilo que o Airsoft deve ser, o caminho que o Airsoft deve seguir. Mais uma vez, obrigado por estares presente. Obrigado a todos que assistiram a esta entrevista. Em breve teremos outro convidado
E não se esqueçam, acompanhem a Airsoft TV.